Então, mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde aos internautas que nos acompanham aí nessa reflexão. Nós tivemos um pequeno probleminha na primeira tentativa, né? Coisas da tecnologia também dá problema, não é? Então, faz parte. Então, agora retomamos e vamos falar da parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo. É uma parábola que trata da nossa história, do nosso modo de vida e daquilo que enfrentamos no mundo. Jesus falava por parábolas para facilitar o nosso entendimento e para perpetuar no tempo as suas lições. Porque as suas lições vieram para a eternidade. Elas não vieram para ontem, elas não vieram para 2000 anos, elas vieram para sempre. Mesmo que nós perdemos elas pelo caminho, deturpamos pelas nossas impurezas de coração, mas ele prometeu que elas seriam revividas, as suas lições, no momento apropriado. E há 166 anos, pouco mais, através dos Espíritos e com auxílio de Kardec e a gerência do próprio Cristo na figura do Espírito de Verdade, os seus ensinamentos foram revividos. E foram esclarecidas outras coisas, conforme está na promessa. Quem quiser estudar um pouquinho sobre isso, leia o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Mas não é a parábola do filho pródigo. É a parábola dos dois filhos. Nós lembramos sempre do filho pródigo e esquecemos dos outros. E diz a parábola, vamos começar por ela. Certo homem tinha 2 filhos. E nessa parábola está a história dos 2 filhos. Essa parábola está em Lucas, capítulo 14, versículo 11 a 32. É uma história um pouquinho longa, mostrando todo o nosso perfil de seres humanos, que Jesus conhecia muito bem. Ele conhecia nossas almas. Ele sabia quem éramos, sabia ele por onde caminharíamos. Porque a sua capacidade era tão grande que ele enxergava na frente. Tanto enxergava na frente que ele sabia que a gente perderia seus ensinamentos, que precisariam ser relembrados, e prometeu um novo Consolador. Mas, nessa parábola, a parábola dos 2 filhos. O filho mais novo pede que o pai, o mais moço. Por que o mais moço? Porque normalmente o mais moço ainda está iniciando, ele ainda está mais ignorante do que o mais velho. Normalmente os filhos mais velhos aprenderam alguma coisa, o mais moço não. E isto representa, esses 2 filhos representam a humanidade. Não são 2 filhos. É 2 comportamentos diferentes dos filhos de Deus. Está falando de nós. Então, o filho mais moço, aquele mais atrasado, ainda que não tinha aprendido muita coisa ou não tinha aprendido ainda nada, que estava iniciando, pede os recursos ao pai para mandar-se para o mundo. Na realidade, o pai faz o quê? Distribui os recursos para os 2. Mostrando já aí que Deus oferece os seus recursos a todos os seus filhos. Somos nós, em todas as épocas da humanidade. E ele vai oferecendo os recursos de acordo com as nossas necessidades. Então essa parábola mostra a nossa história. Como é que nos comportamos? Se ela for analisada psicologicamente, e quem faz uma análise muito bonita psicologicamente é a Lírio Cerqueira Filho, na obra Jesus e Kardec. E ele também fala sobre essa parábola na obra Parábolas de Jesus, do próprio Lírio Cerqueira Filho. Mas ele faz uma análise psicológica, utilizando inclusive a ciência, a psicologia transpessoal, para fazer uma análise do comportamento dos 2 filhos. Nós vamos pegar um pedacinho disso para conversar um pouco e falar desta parábola. Como nós nos localizamos nesta parábola? Como nós nos inserimos nestes 2 filhos? Qual deles nós representamos? Jesus está falando de qual dos filhos para cada um de nós? Então, um dos filhos, o mais novo, o mais ignorante, pede para o pai distribuir as riquezas. E o pai faz isso. Deus nos distribui recursos. Mas distribui a todos os seus filhos. Tanto que ele distribuiu para os 2 filhos. Como diz a parábola, o mais moço pede ao pai: dá-me parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres entre os 2 filhos. Que somos nós. Deus nos dá os recursos.
E aí o que nós fazemos desse recurso? Como nos comportamos com esse recurso? O filho mais moço saiu para o mundo, simbolicamente, para um país distante, e lá ele dilapidou os recursos que o pai deu. De que recursos Jesus está falando? De recursos são esses? Tem tradutor que traduz como a fazenda, mas o filho não ia sair com a fazenda nas costas, né? Ele está falando de bens, de recursos, de talentos, de oportunidades que Deus oferece. E o primeiro talento que Deus nos oferece para frequentarmos esta escola é o uniforme. Para quem está aqui. Mas os primeiros verdadeiros talentos que Deus ofereceu a seus filhos foi o da existência, a criação dos seus filhos, os espíritos, a alma, no corpo físico, a alma. E estes filhos receberam a genética divina. Por isso, nós somos semelhantes ao Pai. Não é fisicamente, nem poderia ser fisicamente. Se somar as nossas carinhas aqui, eu costumo dizer que só aqui Deus já seria um Frankenstein. Né? Se somar as nossas carinhas, para que todo mundo fosse semelhante a Deus, né? Então Deus teria que ter um pedacinho de cada um de nós, ou Ele teria que ter uma infinidade de pedacinhos para formar, porque nós somos diferentes. Não é fisicamente. Em espírito nós somos semelhantes ao Pai. E por isso temos a sua genética. Uma das genéticas de Deus, o DNA que temos de Deus, uma parte do DNA que temos de Deus, usando aí um pouquinho da ciência biológica, é a inteligência. Deus nos deu a inteligência. Que são os espíritos? Pergunta Kardec aos imortais. Princípio inteligente do universo. A resposta. Nos deu o DNA do amor. Deus é amor, diz João. É a centelha divina que está em nós. É essa centelha que devemos deixar brilhar. Deixar brilhar a vossa luz, propõe Jesus. Mas nos deu um outro DNA muito importante. É a nossa maior esperança, o nosso maior sustento, o nosso maior alicerce para termos um futuro, que é o DNA da imortalidade. Deus é imortal e nos deu o DNA da imortalidade. Nós pegamos tudo isso e utilizamos como? Primeiro, ignoramos que somos imortais, muitas vezes. Segundo, ignoramos que somos filhos de Deus. Ignoramos que temos a sua genética. Pegamos a inteligência que Ele nos deu e vamos usar, às vezes, contra Ele. É o filho pródigo. É o filho que abandona o pai. É o filho que pega os bens e se manda. Ignora a existência do pai, ignora o próprio pai. Então, e havendo ele, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo perturbadamente. É como muitos de nós vivemos nesse mundo. Vivemos produzindo guerras, produzindo violência. Estamos totalmente afastados de Deus e usando os recursos que Ele deu para fazer isso. É o filho dissoluto. Aquele filho que saiu, o mais moço, e largou tudo e saiu a praticar atrocidades. É a nossa história. Recebemos de Deus esses benefícios, entre outros, e não utilizamos adequadamente. Muitas vezes utilizamos contra o próprio Pai, negando a sua própria existência. Quantos no mundo negam a própria existência do Criador? Não percebem, observando a obra, a grandeza do Criador. Que uma obra tão inteligente, como dizem os Espíritos, não pode ter sido gerada pelo acaso. Ela foi gerada por uma inteligência suprema. É a resposta que os Espíritos dão a Kardec à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, a maior inteligência do universo. E a causa primária de todas as coisas, o que deu origem a tudo. A causa primeira. Então você vai remontando, você encontra esta mesa. Deixa eu confirmar aqui, é de madeira. Então, a causa imediata dela é a madeira. A madeira tem a causa na árvore, a árvore tem a causa na semente. E assim por diante. Quando você for fazendo esta remontagem,
e não encontrar uma causa anterior, esse é Deus. É a resposta que os Espíritos estão te dando. Então, esses talentos, esses recursos que Deus deu, nós dilapidamos. Vai chegar um momento que nós precisamos perceber a nossa indigência. E aí, vamos sofrer as consequências dessa indigência. E o que aconteceu com o filho? E havendo dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Nós que nos afastamos do Pai, passamos necessidades. E as necessidades estão representadas nos sofrimentos, nas dores, nas carências, nas angústias, nas ansiedades, nas depressões. Estão aí as doenças, porque nos afastamos da fonte que deveria nos abastecer, nos nutrir. A nossa essência afastou-se da origem e perdemos os nutrientes. Mas Deus está derramando o seu amor sobre nós, como diz Paulo numa de suas epístolas. Mas nós não absorvemos. Porque nós muitas vezes, eu estou falando da humanidade, boa parte da humanidade nega a existência do Criador. Mas vai chegar um momento que o sofrimento é tanto que nós vamos precisar buscar algum nutriente. E o filho passava fome e buscou auxílio. Aí o que ele faz? Ele procura um cidadão daquele país. É simbólico. E esse país é simbólico. O qual mandou para os seus campos apacentar porcos, ou seja, viver com os porcos. E ele esperava comer aquilo que recebiam os porcos. Mas nem isso ele recebia. Muitas vezes nós afastamos tanto de Deus que ficamos tão perdidos, tão confusos, que nos perdemos por completo. Adoecemos. Perde o sentido da vida. E muitas vezes nós buscamos a fuga da própria vida. Inutilizando e desperdiçando um dos talentos que Deus nos deu, que é a existência. Mas também desperdiçamos usando mal os recursos que Ele nos deu. Não só saindo da vida, mas utilizando mal, não cuidando do corpo, não cuidando da existência, não cuidando de nós mesmos, porque temos uma finalidade de estarmos aqui. Qual seja essa finalidade? Evoluir na direção da casa do Pai, deixar a centelha divina que está em nós transbordar de luz. É o retorno para a casa do Pai, simbolicamente. E aí este filho, percebendo isso, caindo então, porém, em si, diz a parábola, já no versículo 17, quantos empregados de meu pai, pensou ele, vivem em abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Não é fome física que ele está falando. Claro que temos muita miséria no mundo. Ele está falando da fome da alma, da necessidade interior, daquilo que deve alimentar a nossa existência e os nossos objetivos de vida, que deve dar sentido à vida. E muitas vezes nós perdemos o sentido da vida. E foi o que aconteceu com este filho que havia abandonado o pai. E aí ele fala, levantar-me-ei, e aí ele pensa, caindo porém em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância o pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Porque os empregados, no mínimo, tinham fome. Tinham o que comer, perdão. Olha a reflexão que nos cabe nesse instante. Levantar-me-ei. Ou seja, vou à luta para encontrar o Pai. Para fazer com que essa centelha divina que está em mim sintonize com a fonte. Voltar para casa. E ele levanta-se nessa direção. Levanta-se porque ele acorda para a vida, para o sentido da vida. Ele acorda para a condição de filho do Senhor do Universo.
Ele acorda para isso. E tem a passagem de Paulo em cartas Efésios, eu não tenho o número aqui, acho que não tem o número aqui, não tem. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, não lembro do número e versículo, mas é a carta de Efésios, se não me engano, capítulo 4, versículo 14, se eu não estou enganado. Diz Paulo: levanta-te, desperta, ó tu que dormes. Até já fizemos uma palestra aqui, se eu não estou enganado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. O que ele está dizendo? Desperta, ó tu que dormes. Mas ele está mandando uma carta para alguém que estava acordado. Ele não sabia se estava dormindo ou acordado. Ele está mandando uma carta para uma outra cidade, para os Efésios, em Éfeso. Então, ele precisava o quê? Ele não sabia, ele estava falando do sono da alma, do nosso sono espiritual, aonde não nos reconhecemos filhos de Deus, aonde não nos reconhecemos destinados à perfeição, aonde não reconhecemos o nosso futuro. Então, este comportamento do filho, quando ele sai, psicologicamente nós podemos chamar que é fruto do ego, do personalismo, do individualismo. Nós somos individualidades, mas não devemos viver o individualismo. Ou seja, a individualidade cada um de nós é. Mas viver de forma individualista, pensando só em nós, foi o que o filho fez. E ali, na sua obra, vai chamar isto de desamor, falta de amor. E são estes filhos, nestas condições, que produzem o mal. E produzem o mal pelo mal. E nós temos visto muitas atrocidades no mundo em que vivemos, desde eras remotas. São estes filhos que abandonaram o pai. Então ele resolve despertar. Percebe que aquela ação dele não estava apropriada. A saída da casa do pai fazia com que ele não merecesse mais ser chamado de filho, mas que pelo menos fosse chamado de empregado na casa do pai. Esse despertar que nós precisamos, é isso que Paulo está nos convidando. Desperta, porque despertando a nossa condição espiritual, nós vamos receber as lições de Jesus. Jesus não veio para orientar nosso corpo físico. Jesus veio para orientar a nossa alma, o espírito, os filhos de Deus. Esse foi o papel de Jesus. Ele não veio aqui para resolver, apesar de que ele resolveu alguns problemas físicos, curou algumas pessoas, mas como parte da necessidade de percebermos o seu poder, a sua grandeza e o poder do próprio Pai, porque ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Como eu costumo dizer, ele estava assim com o homem, né? Eu e o Pai somos um. Porque ele sintonizava com Deus e mostrar o poder de Deus. E uma coisa interessante, a humildade de Jesus. Quando ele curava alguém, ele não dizia, eu te curei. Você nunca vai encontrar isso no Evangelho de Jesus. Ele dizia, a tua fé te curou. Ele colocava a responsabilidade no ser que estava sendo tratado. Mostrando a importância da fé. O que é a fé? É o despertar. É o despertar para a existência de Deus, é o despertar para a nossa condição de seres espirituais destinados à perfeição. E o filho, ao perceber o sofrimento e a situação que vivia, ele despertou e disse, levantar-me-ei. E tem uma tradução que diz, no dia seguinte vou para a casa do meu pai. Esse dia seguinte, o que é? É o tempo que ele vai levar para chegar à casa do pai. É o tempo que ele vai sair da ignorância para chegar à perfeição. Ok? Nós estamos nesse caminho? Com certeza. Mas já fomos os filhos do desamor. E aí, o que ele faz? E aí, tem uma passagem do Alírio que ele diz o seguinte, o próprio Cristo em Lucas, deixa eu pegar Lucas aqui, o próprio Cristo em Lucas diz o seguinte, por que estás dormindo? Fala de Jesus. Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Lucas 24, 46, capítulo 24, versículo 46. A mesma fala de Paulo de Tarso. Por que estás dormindo? Porque está adormecida a nossa condição, a nossa consciência de seres espirituais. Porque está adormecida a nossa essência daquilo que somos. Somos filhos de Deus. Somos espíritos. Somos imortais.
Somos destinados à perfeição. Por que estamos dormindo diante disso? Mas temos que ir atrás dessa perfeição. Então ficar dormindo é como se a gente não andasse, não progredisse. Então o objetivo é: desperta, que Jesus te esclarecerá. Desperta a tua condição, que a tua alma, o teu ser interior, a tua essência divina será esclarecida para aproximar-se do Pai. É isso que Ele está nos propondo. E aí, como fazer isso? Já fizemos muita besteira? Não, ninguém aqui fez besteira na vida, não, né? Nem nesta, nem nas outras encarnações, né? Pois é. E aí nós temos que, ao despertar, e foi o que o filho pródigo fez, percebeu a besteira que fez, e aí ele faz uma ação responsável. Busca retornar à casa do Pai. Busca retornar ao contato com o Pai. É isso. E aí, então, uma ação responsável. Ali ele vai dizer, um processo de autoconsciência. A nossa consciência deve despertar. A consciência daquilo que somos. E olhar para nós. E fazer uma autoanálise. Começa pela responsabilidade. Como é que podemos fazer uma autoanálise? Pela responsabilização dos nossos atos. O que estamos fazendo? Fiz besteira? Quando Jesus fala do escândalo, corta a sua mão, aquela passagem toda, que está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é cortar a mão fisicamente. Se tropeçamos, o escândalo é tropeçar, é simbolicamente tropeçar. Tropeçamos na vida, erramos. Neste nosso caminhar na direção de voltar à casa do Pai, de voltar ao contato com o Pai, mas o contato efetivo, não esse contato que nós fazemos energeticamente pela prece, ir além, é retornar à casa do Pai, como o filho buscou fazer. E o que ele faz? Responsabilização. Fiz besteira. Estou passando necessidade. Preciso voltar à casa do meu Pai. Não é responsabilizar os outros pelos nossos problemas. É nos responsabilizarmos por aquilo que praticamos de equivocado. E aí, o próximo passo é o arrependimento. Fiz besteira? Fiz. O que a gente faz quando faz besteira? Entra em depressão, cai, tropeça, faz o escândalo, cai e fica deitado. Não, levanta, segue em frente. Cometeu erro? Segue em frente. Arrepende-se do erro, percebe o erro cometido. Faz uma autoanálise. O que eu preciso mudar em mim para chegar até a casa do Pai? Que caminho eu preciso trilhar? Claro, é o caminho do amor. Mas eu preciso analisar onde eu estou afastado deste caminho. Como eu estou afastado desse caminho? Por que eu estou afastado desse caminho? Por que eu peguei os bens e usei mal? É uma autoanálise. Precisamos fazer essa autoanálise. E aí vem, com a autoanálise, vem o aprendizado. Por que eu fiz besteira? Por que eu ainda faço? Por que eu ainda sou violento? Por que eu ainda sou intolerante? Por que eu ainda sou impaciente? Por que ainda sou ansioso? É ir olhando isto e perceber, ainda sou. E o que eu preciso fazer? Batalhar para mudar isso. Porque este é o caminho. Para mudar isso, é buscar sentido para a vida, estabelecer o objetivo de progresso e pegar o Evangelho de Jesus como roteiro. Esse é o caminho. E aí, quando erramos, buscar a reparação. Completamos o ciclo da ação responsável, consciente. Mas para isso é preciso despertar a consciência em nós. Por que a consciência? Podemos interpretar porque a consciência é o localzinho onde está gravada a lei de Deus. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. E os imortais respondem: na consciência. Então é nos voltar para a nossa consciência e buscar trabalhar o cumprimento da lei. Buscar estudar, buscar desenvolver, buscar progredir. E foi isso que o filho que abandonou o pai
o fez. Então o que ele faz? Vamos voltando à parábola. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Levantou-se, pois. Ou seja, buscou o Pai. Buscou o aprendizado, buscou o crescimento, buscou a transformação. Buscou desenvolver a luz divina que estava nele. E retorna. E foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Deus nos vê de longe, vê de todos os lugares, sabe o que estamos vivendo, né? Mas percebe quando nós nos voltamos para ele. Encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que isso representa? Por mais que nós façamos besteira, quando nós buscamos a correção, a reparação e a mudança de comportamento, o amor nos acolhe. Deus é amor. Vai nos acolher, não vai nos punir, não vai nos castigar. Nós mesmos já nos castigamos com o peso da consciência. A felicidade, pergunta 622 do Livro de Espírito, está associada à fé no futuro, à fé, à certeza da imortalidade e da fé no futuro. E paz de consciência. Por quê? Porque a consciência é o tribunal. E não dá para estar feliz com o tribunal abarrotado de processos. Então precisamos limpar esse tribunal. O que é limpar o tribunal? Limpar o nosso coração das impurezas que colocamos nas nossas jornadas, pelo nosso ego, pelas nossas doenças da alma. E colocar lá os ensinos de Jesus para que a centelha divina se acenda, se resplandeça. E com isso estamos nos aproximando do Pai. E Ele vai nos receber. E Ele recebe o Filho. Disse-lhe o Pai, disse-lhe o Filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse Pai é Deus. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O que o Pai fez? Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde no dedo um anel e alpargatas nos pés. Ou seja, o recebeu e o tratou como filho. E apresentou os recursos que ele podia oferecer, que ele devia oferecer ao filho que retornou. Ele estava maltrapilho, ele estava maltratado. Nós voltamos, muitas vezes estropiados, né? De tanta besteira que fazemos. Mas o Pai nos acolhe e cuida de nós. Deus é Pai, cuida e investe dos seus filhos. Com certeza Deus está cuidando de todos nós. Mas Ele é paciente. Ele espera nós decidirmos retornar. Ele espera nós decidirmos nos aproximar dEle. Ele oferece os recursos. Oferece os emissários, os exemplos. Nos ofereceu Jesus como o maior modelo e guia para a humanidade. Resposta à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E falou aos servos ainda: trazei o bezerro, cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos. Fiquemos alegres. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começam a regozijar-se. Essa alegria é fruto do amor. Deus ama. E à medida que nós retornamos para Ele, à medida que nós buscamos o Deus, a Deus, buscamos o Pai, Ele nos acolhe. E oferece aquilo que é necessário para o nosso progresso. Desde os primórdios da humanidade, nunca nos abandonou. Apesar de a gente às vezes ter a impressão que Deus nos abandona, e até fala isso, né? Eu não merecia isso, Deus não é justo, por que eu estou passando por isso? Não. Eu tenho que olhar para aquilo que eu estou vivendo e perguntar: o que preciso aprender? Não tem outra finalidade. Ora, prossegue a parábola. O seu filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças simbólicas, viu a alegria. Chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe
o servo: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo. Aqui vem uma questão interessante para pensarmos. O filho que tinha ficado com o pai representa um outro lado das nossas doenças. Ele aparentemente estava com o pai, mas não estava com o pai. Porque se ele estivesse com o pai, ele tinha entrado na casa e perguntado ao pai o que estava acontecendo. Ele perguntou a um dos servos. Ele não entrou na casa, ou seja, ele não entrou em sintonia com Deus. Ok? Somos nós que muitas vezes estamos nos templos religiosos, simbolicamente com o pai, mas não estamos com o pai nas nossas obras, nas nossas ações, no tratamento que fazemos aos nossos irmãos uns com os outros. A regra de ouro, que foi lida agora há pouco na abertura do trabalho, nos mostra isso: fazer aos outros o que gostaríamos que fosse a nós feito. Nós não fazemos. Estamos nos templos religiosos, recebemos as lições trazidas por tantos emissários, isso em qualquer filosofia religiosa, mas no dia a dia praticamos atrocidades. É o pseudo-amor, é o amor falso, que ainda não é um amor verdadeiro. E para muitas pessoas nós dizemos que amamos, principalmente na conjugação familiar. E muitas vezes aqueles que dizem que amam, agridem. E temos aí a agressão à mulher, principalmente por ela ser fisicamente, em tese, mais fraca. Desrespeitada, desprotegida. Mas ele diz que ama. E daqui a pouco agride. Percebe? Somos o filho que estava com o pai. Simbolicamente. Frequentamos os templos. Mas verdadeiramente não estamos com o pai. Porque as nossas obras refletem diferente. Estar com o pai é praticar o bem. É praticar o amor. Então ainda não estamos. E aí o que o filho diz? Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha o ciúme. Temos ciúmes ainda? Saiu então o pai e estava com ele. Aí o pai foi até o filho. O pai está sempre conosco. O problema é que nós não prestamos atenção e não damos ouvido. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos, te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Há uma falsidade aqui, uma mentira, não é uma mentira? Nunca me deste um cabrito. O pai distribuiu lá no início. O pai distribuiu os haveres com os 2 filhos. Com todos nós. E há um outro problema. Nunca transgredi os teus mandamentos. Muitos de nós buscamos seguir Jesus por obrigação, por medo. Não. Devemos seguir Jesus por consciência. Reconhecimento da importância de segui-lo. Não é por determinação, não é por obrigação. É por consciência. Consciência da importância de segui-lo. Consciência da importância de caminharmos na direção da casa do Pai. Este é o filho mais velho, o do pseudo-amor. Estava com Deus, mas não estava com Ele. Estava com o Pai, mas não estava com o Pai. Nós estamos com Ele, simbolicamente, nos templos religiosos, orando. Mas estar com Deus é ir um pouquinho além. É viver aquilo que aprendemos. É caminhar na direção da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Para conhecer, começa. Há uma tríade aí para isso. Né? Como é que fazemos? Primeiro, conhecimento é o saber. Eu preciso saber. Saber do Evangelho. Saber da minha condição de filho de Deus. Saber das lições.
Depois eu preciso sentir as lições. Sentir é colocar essas lições no meu coração. E depois é vivenciar. Então, eu estou com o Pai, mas não estou. Porque na hora de vivenciar, eu não vivencio. Eu não respeito meu irmão, não respeito o colega de trabalho, eu não respeito a pessoa no trânsito, não respeito o meu ambiente familiar, eu não... Então, eu não... Provavelmente eu não tenha sentido, porque enquanto não entrar no coração, não sairá. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas a boca fala é simbólico. Todas as nossas ações serão a partir daquilo que temos no coração. E aí temos que perguntar, como andam as nossas ações? Quanto nós estamos oferecendo ao mundo à nossa volta? Quanto nós estamos oferecendo àqueles que estão no nosso entorno? Quanto nós estamos contribuindo para a melhora nossa e daqueles que estão à nossa volta? Isto é caminhar na direção da casa do Pai, para ser recebido com festa. O filho pródigo percebeu e buscou as lições. Nesse momento ele está melhor que o irmão, que ficou, mas não ficou. Ficou, mas não estava com o Pai. Então nós temos que olhar para as oportunidades que Deus nos dá. Observar o quanto estamos aproveitando destas oportunidades. Estamos caminhando na direção da casa do Pai? Se analisarmos as nossas vidas, nós vivemos 3 situações. A situação do filho que abandonou o pai e produzimos ainda coisas indignas de nós, indignas de Deus, indignas daqueles que frequentam templos do amor. Outras vezes, isso seria o desamor. Outras, quando agredimos alguém. Quando nos comprazemos, quando alguém sofre uma violência. Quando nos comprazemos com a vingança. Nós estamos vivendo o desamor. As coisas negativas do nosso ego. Outras vezes nós dizemos que queremos o bem de alguém, mas lá no fundo a gente torce para que se dê mal. Eu te perdoo. Mas Deus é justo e você vai ter que pagar. Esse é o pseudo-amor, é o falso amor. Eu perdoo. Perdoar não é esquecer um problema. Não é esquecer uma situação ruim que vivemos por causa de alguém. É não desejar o mal a este alguém. É não desejar que ela se dê mal. Eu te perdoo. Mas Deus é justo. Ele vai te cobrar. A justiça divina não falha. Isso não é perdão. Eu estou torcendo para que a pessoa se dê mal. Eu estou torcendo para que ela seja punida. E nem percebo, Deus não pune. Oferece oportunidades para o arrependimento, o aprendizado e a reparação. Nós vivemos em alguns momentos o pseudo-amor. Vivemos o pseudo-amor quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente e a gente tem vontade de esganar. Se esganasse, seria o desamor. Mas tem a vontade de esganar, mas não esgana. É o pseudo-amor. Porque teve a vontade ainda. O amor verdadeiro nem vontade tem de fazer qualquer tipo de maldade, de vingança, de retribuição negativa para alguém, qualquer coisa negativa para alguém, o amor não tem. Mas também já temos momentos amoráveis, momentos generosos, porque já aprendemos alguma coisa. Não somos só negatividade. Também temos o lado positivo. Produzimos o bem. Cuidamos de vez em quando de alguém. Cuidamos da nossa família, de repente. Auxiliamos alguém com necessidade. Oferecemos a palavra amiga para alguém que está com dificuldade, o ombro amigo. Oferecemos, às vezes, um prato de comida para alguém, uma cesta básica.
Então nós estamos temos um pouquinho da essência divina fluindo de nós. O que precisamos é que tudo seja a essência divina, é que tudo seja em nome do amor. Ainda estamos a caminho. Ainda temos o desamor de vez em quando. Ainda temos, mais frequentemente, o pseudo-amor. E algumas vezes temos o amor. Temos as ações no bem. Não estamos de todos perdidos. Isso significa o quê? Estamos a caminho. É o filho que abandonou a casa, mas está a caminho. O filho que ficou simbolicamente com o pai é o estágio maior que nos encontramos. Estamos nos templos religiosos, temos a Bíblia em casa, temos o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, temos obra, lemos, estudamos, fazemos prece, mas ainda cometemos equívocos. O olhar para isso não deve ser um olhar de culpabilidade. Ah, pequei, sou culpado. Não, eu nem gosto dessas palavras. Culpa é pecado. Errei. Reconheço o erro. Reflito sobre o erro. Analiso o erro, aprendo com ele e busco corrigi-lo, reparar. Esse é o caminho. Errar, ainda erramos. Estamos num mundo ainda de provas e expiações. Ainda não nos tornamos doutores na arte de amar. Mas estamos a caminho. Então não é, o que eu estou trazendo aqui não é uma ideia de reflexão de tornar ninguém angustiado, desesperado. Muito pelo contrário. É um convite a que nos tornemos o filho que retorna à casa do Pai. Aproveitando os recursos que Ele nos dá, aproveitando as lições da lei divina que está na nossa consciência, esclarecida por Jesus, revivida pela doutrina dos Espíritos e por muitos emissários que exemplificaram. Então que possamos, em breve, nos tornar o filho que chega à casa do Pai e é recebido em festa. Esse dia chegará. Quando? Depende de cada um de nós. Qual a velocidade que estamos empreendendo a isso? Qual o aproveitamento que estamos fazendo dos recursos que Deus nos deu? Isso é tarefa nossa. Não adianta querer terceirizar. Não adianta esperar que um milagre resolva o nosso problema. Não vai. Somos nós que temos que aproveitar e fazer a nossa parte. Qual filho? Cada um pode refletir para si, não precisa falar não, porque a ideia não é constranger ninguém. Qual filho nós representamos mais a miúde? O pródigo, aquele que saiu de casa? Ou o filho que ficou? O do desamor ou o do pseudo-amor? Mas eu acho que nós somos muito mais aquele do desamor que estamos buscando o caminho de volta. Eu acho que muito mais nós que estamos nos templos estamos buscando o caminho de volta. Somos o filho pródigo, buscando um dia ser o filho que chega à casa do Pai e é recebido com amor, porque também, por sua vez, aprendeu a amar. Que um dia possamos nos tornar doutores na arte de amar. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa sempre pelo convite, e a vocês e os internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.